Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês e compartilhar a minha lista de 5 livros, por enquanto, de 2020. Eu tenho algumas outras ideias, mas agora eu queria que você me ajudasse depois, lá no final do vídeo eu vou contar para você a minha ideia de 6º livro que eu queria que vocês compartilhassem comigo, tá ok? Então vamos lá. Pensando na minha trilha de aprendizados, de que eu preciso desenvolver certas características que possam me ajudar tanto no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, ou de amigos, ou coisas assim. Então, pensando nisso, eu tenho um livro que é muito maravilhoso, que é um livro de uma amiga minha, que ela me deu de presente de aniversário outro dia do ano passado, e é o livro Ouse Crescer. Esse livro Ouse Crescer é da Tara, Como Encontrar a Sua Voz e Deixe a Sua Marca no Mundo. Esse livro é um livro daqueles assim, vamos nos desafiar. Então por isso eu acho que ele faz super sentido ser o meu primeiro livro de 2020. Eu já tinha começado a leitura dele, porém eu não consegui terminar. Então a minha própria proposta de desafio também é eu conseguir fazer essa leitura por inteira. Então, Ouse Crescer. Se você já conhece esse livro, se você tá gostando, me conta, porque eu achei que ele tem muitas dicas práticas, o que eu achei ótimo, e depois eu vou contar um pouquinho mais quando eu fizer a resenha do mês de janeiro, tá ok? E eu tenho agora 3 livros da mesma autora, que é da Thaís Godinho. Ela também me indicou, no blog dela, assim como ela indica para várias pessoas, ela indicou o Ponto de Equilíbrio, que eu li outro dia. Você já viu minha resenha sobre Ponto de Equilíbrio? É uma resenha bem rapidinha, mas eu vou deixar aqui embaixo caso você ainda não tenha visto, tá bom? Então aqui eu tenho os 3 livros da Thaís. Ela começou, se não me engano, pelo Vida Organizada. Ela é autora do blog Vida Organizada. Se você ainda não conhece ela, pode dar um Google aí e você vai ver como ela tem trabalhos incríveis. Ela tem o blog dela há pelo menos uns 12 anos, se não me engano. Então, ela tem muita experiência como autora. O jeito dela falar é muito simples, o que eu adoro. Então, ela começou com Vida Organizada. Depois ela trouxe o Casa Organizada, um pouco depois. E eu achei incrível a ideia, porque por mais que a gente pense, eu sei uma rotina da minha casa, mas você já pensou em qual sensação você quer que as pessoas sintam, ou que você sinta quando você chega no final de um dia cansativo? Então ela traz muito essa ideia de casa com sentido. Então achei ótimo, já vou fazer a leitura dele assim que possível. E o 3º livro dela que eu tenho é Trabalho Organizado. Trabalho Organizado porque assim, gente, quem hoje não tem muita coisa para fazer, né? Então, e ainda mais, eu sou o tipo de pessoa que gosto de me propor a fazer coisas além do meu trabalho. Então, muitas vezes, se você ainda não sabe, eu trabalho com a psicologia do trânsito e também atuo no Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná. Então, eu acho que a gente precisa fazer mais do que só o nosso trabalho lá na descrição de cargos. Então, eu acredito que o Trabalho Organizado vai me ajudar bastante nisso. Então, tá aqui a minha dica. São os 3 livros que eu comprei de uma vez só, porque eu acredito muito no trabalho dessa autora e eu adoro acompanhar ela nos dias do Vida Organizada lá que ela coloca. Principalmente uma coisa que eu aprendi com ela foi que todos os dias você precisa ter alguma atividade para ser um hábito. Mas isso não é óbvio. Não, às vezes nem sempre, porque se você não consegue atrelar uma coisa com a outra para fazer sentido, às vezes acaba caindo naquela proposta de metas não realizadas. Então por isso que eu gosto muito do trabalho dela. E também o outro livro que eu tenho aqui para mim ler é da Brené Brown. Talvez você já conheça essa mulher, essa autora incrível, sensacional, porque ela tem um TED no YouTube que fez super sucesso, um TED no YouTube e também no TED, né? Ela é a autora também de A Coragem de Ser Imperfeito. Então já naquele livro ela conta um pouquinho sobre vulnerabilidade, o trabalho dela com relação a isso. E A Coragem para Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis e Corações Plenos, eu acredito que vão vir bem nessa pegada de como você se expor, deixando-se mostrar vulnerável para que você consiga de fato alcançar a outra pessoa em algum tipo de objetivo que vocês tenham em comum. Então, acho que faz muito sentido, principalmente eu que acredito que a comunidade ela precisa se juntar, e principalmente quando a gente fala em categoria,
e quando a gente pensa em trabalhos em grupos, não tá mais cabendo que nem coisas de quando a gente era criança, de cada um faz sua parte, todo mundo junta no final e apresenta, porque o apresenta no final acaba tendo aquele Frankenstein. E agora, como proposta, esses foram 5 livros do meu primeiro semestre do ano e eu queria te convidar a você escolher o meu 6º livro, no mês de junho, porque eu quero saber como você e quais as leituras que você já fez, que você me recomenda, me conhecendo agora um pouquinho mais através das minhas outras leituras e principalmente dessa lista, e sabe o propósito de autodesenvolvimento, autoliderança e principalmente desenvolvimento pessoal. Então, coloca aqui pra mim umas dicas. Eu vou fazer uma votação lá mais próximo de maio, abril, maio, a gente começa a abrir para votação alguns nomes que forem aparecendo. E aí a gente combina de fazer essa leitura e no final de junho a gente conversa um pouco mais sobre isso. Em outro momento eu vou falar também para vocês os meus 5 livros também, ou 6 livros, ainda não decidi muito bem, do 2º semestre. Então, primeiro foco no primeiro semestre, vamos lá, que eu sei que você consegue compartilhar comigo o que te inspira também, ok? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e mais uma vez eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. Tchau, tchau!